Como você sabe, nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana, e essa série tem o título Presbíteros. Nós estamos preparando a nossa igreja para um período em que nós vamos começar o processo de eleição de um novo presbitério, de uma nova liderança pastoral que vai ser configurada aqui na nossa igreja. E com esta série estamos dando o start nisso, estamos dando o início, a largada nesse processo. E o propósito desta série é instruir a nossa igreja acerca do que seja o ministério presbiteral, quais são as qualificações de um presbítero, o que a igreja deve esperar de um presbítero e o que o presbítero deve esperar da igreja na medida em que exerce o seu ministério presbiteral. Na semana passada nós falamos sobre o ethos presbiteral. Nós falamos sobre a dimensão da credibilidade externa ou da credibilidade do presbítero. Quais são as qualificações que um líder, um pastor, um presbítero precisa alcançar e cumprir para que possa ser revestido da autoridade presbiteral, autoridade pastoral e para o exercício do ministério pastoral no meio do povo de Deus. Esse ethos presbiteral, este movimento de uma construção, de uma identidade, de uma credibilidade para o povo de Deus, é algo que nos está ensinado lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Na semana passada tivemos uma exposição bem longa desse texto, enfim, entendendo o modelo de governo de Deus do Novo Testamento para a igreja, entendendo quais são as qualificações que o presbítero precisa ter. Hoje eu quero lhes falar sobre o patos presbiteral. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós vemos o apóstolo Pedro, ele fazendo uma ressonância magnética da alma do presbítero. Enquanto no sermão passado nós falamos daquilo que são as qualificações, por assim dizer, externas, a percepção da igreja externa da igreja, do presbítero, a percepção como a igreja percebe e avalia o seu presbítero do ponto de vista externo, das suas ações, da maneira como ele, enfim, cuida da sua casa, da maneira como ele é diligente com o seu testemunho público, da maneira como ele é diligente com o seu ensino da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do coração do pastor. O apóstolo Pedro, nessa passagem, ele não está muito preocupado em delinear qualificações externas, ele não está muito preocupado em falar de eventuais, enfim, testemunhos externos públicos que envolvem a vida de um pastor. Aqui Pedro vai para dentro da alma, vai para dentro do coração do pastor. Ele vai tratar aquilo que diz respeito às intenções da alma de um pastor. E, meus irmãos, é muito importante a gente falar desse patos, desse afeto, deste coração pastoral, porque nós vivemos um mundo em que a gente acha que basta a vida externa, né? O testemunho público externo está ok, e isto já é suficiente. A gente vive uma espécie de cristianismo que é assim, ele é muito voltado para a aparência. Ele é muito voltado para essa ideia do testemunho público. Ele é muito preocupado com a tal da aparência do mal. Ele é muito preocupado com o que as pessoas vão ver e perceber. E de fato, temos que ter essa percepção e essa preocupação. Somos instruídos no Novo Testamento que sim, a nossa maneira como nós nos conduzimos e as dimensões externas da nossa caminhada de fé, elas são importantes. Nós vimos na semana passada que, por exemplo, o presbítero, ele precisa ter um bom testemunho até dos pagãos, dos de fora da fé. Mas bom testemunho por bom testemunho não é suficiente. Bom testemunho sem o coração no lugar certo é farisaísmo. Bom testemunho sem a inclinação do coração tratando as coisas da maneira certa, ou com a inclinação da alma correta,
acredite, é mero farisaísmo. Existe uma dimensão não somente de uma ortopraxia, ou seja, uma boa condução prática das coisas. Existe a importância da chamada ortodoxia, a boa defesa da convicção da fé. Mas um presbítero, e não só o presbítero, o cristão, ele precisa também ter uma ortopatia, ou seja, uma inclinação da alma devida e correta. E é justamente isso que o texto está falando. Pedro, ele vai para dentro do coração do pastor. Ele vai agora fazer uma análise muito profunda das inclinações internas de um pastor. Porque acredite, de bom testemunho por bom testemunho, os fariseus eles eram muito melhores do que qualquer pastor evangélico que você possa encontrar no que diz respeito ao seu testemunho externo. Eu não sei se você conhece a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz: eu era fariseu da tribo de Benjamim, irrepreensível quanto à lei, dizia o apóstolo Paulo. Irrepreensível. Mas só bom testemunho não faz um pastor. Precisa também de um coração pastoral, precisa também de um patos. E aí quando a gente olha para o texto que a gente acabou de ler, a gente precisa se localizar no contexto da epístola. O apóstolo Pedro escreveu esta epístola para aqueles cristãos que estavam dispersos dentro das nações que compunham o Império Romano. E estes cristãos, eles foram duramente perseguidos. Eles estavam enfrentando profunda perseguição por causa da sua fé. Ele estava falando com gente que estava pagando com o seu próprio sangue a fé que professava, validando com a sua própria vida, muitas vezes, a fé que professava em Cristo Jesus. Então essa epístola é uma epístola em que o apóstolo Pedro está querendo encorajar. Ele encoraja vários grupos da igreja. Ele encoraja os cristãos, ele encoraja aqueles que estão passando por sofrimento, ele encoraja aqueles que estão debaixo de perseguição, ele encoraja os jovens, ele encoraja os mais velhos, ele encoraja maridos e mulheres, ele encoraja todos. E nessa medida em que ele vai encorajar esses irmãos que estão passando profunda perseguição, então agora ele vai encorajar os pastores dessas igrejas. E aí ele diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles. Queria chamar a sua atenção a duas coisas nesse versículo. A primeira coisa é que ele usa um verbo muito, muito forte aqui, quando ele diz assim: apelo, eu conclamo, eu convoco. O verbo usado aqui é um verbo de uma convocação solene. É o verbo que comunica seriedade naquilo que ele vai chamar e convocar os presbíteros. É um verbo oficial. É o verbo que era usado no mundo romano para descrever as convocações do império aos cidadãos romanos. Então ele começa dizendo: olha, eu não estou falando de uma coisa que é opcional a vocês. Eu não estou falando de absolutamente nada que seja simplesmente algo que vocês têm que considerar como se fosse adjacente ou de segunda ordem de importância, não. Quando ele diz apelo, eu os conclamo, eu os convoco de uma maneira profunda. Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam o peso das minhas palavras, e eu quero que vocês entendam que eu estou falando ao coração de vocês. E interessante que ele apela aos presbíteros e ele não usa suas credenciais apostólicas para falar para esses presbíteros. Ao invés de dizer simplesmente, ele poderia dizer, o apóstolo Pedro, você sabe, ele recebeu as chaves, né? Está lá em Mateus capítulo 16. Eu vou te dar, Pedro, as chaves, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.
Pedro era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha autoridade. Foi graças ao ministério apostólico de Pedro e dos demais apóstolos que a igreja do Senhor Jesus Cristo surgiu na história e foi plantada no chão da realidade. Foram os apóstolos os que lançaram os fundamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, hoje, não sei se você percebeu, enquanto nós estávamos batizando os nossos batizandos, a pergunta é: você crê na fé e na tradição conforme nós recebemos dos apóstolos de Jesus? Porque os apóstolos foram muito, muito importantes. Eles lançaram os fundamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro tinha tudo para vir de cima para baixo. Pedro tinha tudo para vir na horizontal, na vertical, e falar assim, ó, é o apóstolo que está falando, aquele que recebeu uma comissão do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo, do Cristo ressurreto. E como apóstolo eu digo para vocês, pastores, pastorei, não. Ele não está fazendo esse movimento. Se ele quer chegar no coração, ele diz, eu sei que eu sou apóstolo, mas eu quero lhes falar como também um presbítero. Porque o apóstolo Pedro era também um presbítero. Se ele era apóstolo, ele poderia exercer o ministério presbiteral. Eu quero também falar como um pastor. Eu não estou falando como um apóstolo, eu não estou usando as minhas credenciais apostólicas. Eu não estou usando o título e não estou usando toda aquela autoridade que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para lançar os fundamentos da igreja dele. Não, ele se coloca na condição de um presbítero, porque ele está querendo se identificar, ele, com os sofrimentos desses presbíteros. Lembrem-se, esses presbíteros estavam passando por profunda perseguição. Esses presbíteros estavam sendo martirizados. Esses presbíteros e esses pastores, eles estavam exercendo o seu ministério a muito custo. Então, se ele quer falar ao coração, ele diz, olha, eu não lhes falo na qualidade de apóstolo, eu lhes falo na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como quem vai participar, como quem participará da glória a ser revelada. Eu acho muito importante, meus irmãos, o apóstolo Pedro começar por isso, e aqui tem uma aplicação muito especial para a sua vida, mesmo que você não seja pastor. Porque, note, Pedro está falando com gente que está pagando um preço caro por ser cristão. E ele diz assim, eu lhes falo como alguém que é igual a vocês, que também está pagando esse mesmo preço caro, mas como alguém também que vai participar da glória a ser revelada. Sabe, meus irmãos, o que consola o nosso coração na hora da angústia? O que nos permite continuar caminhando num mundo que é perito em nos machucar, nos frustrar, nos angustiar, é a certeza de que há uma glória que há de ser revelada ao povo de Deus. Há uma glória que nós vamos desfrutar. Há uma glória que vai ser colocada de maneira visível, palpável, porque ela já está entre nós. Mas ela vai ser manifesta de maneira visível quando o Supremo Pastor se manifestar. E ele está dizendo, olha, pastores, vocês estão sofrendo com suas comunidades, vocês estão angustiados, pagando um preço caro. Eu quero convocar e chegar no coração de vocês e dizer a vocês que, olha, há uma glória que vai se manifestar. Continuem perseverando, continuem na sua jornada. Vale a pena continuar servindo Jesus, vale a pena continuar sendo piedoso e andar com Jesus num mundo que nos machuca e nos fere, porque há uma glória a ser revelada. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas essa semana foi uma semana muito, muito especial para mim, de trato de Deus, porque, acredite, eu estou aqui em cima, literalmente à base da infiltração, porque eu passei uma semana inteira com um ciático inflamado. Fui essa semana para o hospital 3 vezes. E aí, eu não sei se você já teve dor de ciático, mas dor no ciático é um negócio que pega. E eu reclamando com Deus, pô Deus, eu estou fazendo a tua obra. Estou lá, né, tomando soro, tramol no sangue.
E aí, estou reclamando com Deus, eu tô fazendo a tua obra. Domingo vai ter batismo na igreja. Pô, podia facilitar, né, Deus? Uma semaninha de boa, né? Só para chegar lá legal, com a disposição da alma correta. Só para, sabe? E meus irmãos, foi uma semana miserável. Era todos os dias no hospital, até que ontem fui lá na minha neurologista, ela conseguiu me dopar. Eu não posso passar pelo doping hoje, porque senão vou ser reprovado. Fiz uma infiltração literalmente na coluna. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas enquanto me preparava para estar aqui, eu lembrava, tem injeção que entra na coluna de maneira doída na nossa vida, né? Tem coisas terríveis que acontecem na nossa vida. Isaac, lembre-se que tem uma glória a ser revelada. Acalma o teu coração. Você tem alguma angústia que você traz aqui para dentro hoje? Tem alguma ferida? Você tem alguma questão? Você tem alguma coisa? Pedro, ele vai para o coração destes pastores, dizendo: há uma glória a ser revelada. Como é que está o teu casamento? Está difícil? Vale a pena continuar perseverando? Como é que está a relação com os teus filhos? Vale a pena continuar perseverando? Como é que está lá a situação no trabalho, tua vida financeira? Ela tem aquele poder brutal, né, de nos abater. Continua, porque há uma glória a ser revelada. Pastores, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo martirizados, a espada de César está no cangote de vocês. Há uma glória a ser revelada. Como é precioso ouvir isso de Jesus. Como é precioso poder descansar na verdade de que, apesar de andarmos num mundo que tem uma habilidade violenta de nos abater, nós andamos certos de uma glória, motivados por glória, vislumbrando glória. Por isso que a gente consegue andar. E aí então ele vai dar a ordem. Versículo 2 ele diz: pastorei. E meus irmãos, o verbo que aparece aqui é justamente o mesmo verbo que Pedro ouviu de Jesus. Eu não sei se você conhece a história de Pedro, mas eu quero lhe lembrar que o Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. O Pedrão, ele era aquele homem sanguíneo, sabe, colérico. Ele é aquele que puxa a espada na hora que Jesus está sendo preso e corta a orelha lá do Malco. Ele é aquele homem que quer resolver no braço, na força. Ele é aquele homem que, enfim, antes de ser tratado por Jesus profundamente, ele era aquele que bateu, levou. A imagem que eu tenho do Pedro antes de ser tratado pelo Senhor Jesus é do Capitão Nascimento. Pedro era o Capitão Nascimento. Onde ele chegava, não vai subir não. Não vai subir ninguém. Era Pedro. E ele era desse que gostava de se bastar na índole, na força da garganta. E aí Jesus vira e fala assim: olha, é o seguinte, o pastor vai ser ferido e todas as ovelhas vão ser dispersas. Aí o Pedro, de maneira nenhuma, ele entendeu a mensagem. O pastor é Jesus. Ele vai ser ferido, vai ser morto, martirizado. E as ovelhas vão ser dispersas. Aí Pedro vira para Jesus e fala: não, de maneira nenhuma, Jesus. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aí Jesus, que conhece profundamente o coração do Pedro, ele fala: ah, Pedro, antes que o galo cante. Ou seja, não vai nem virar o dia. Não vai nem virar o dia. Tu já vai ter me negado 3 vezes. E foi justamente isso que aconteceu. O homem forte, pomposo, cheio de ira e de cólera, sanguíneo, do tipo que resolve. Conhece esse tipo de gente? Que gosta de falar: não, põe na minha mesa que eu resolvo.
Aí vem Jesus e fala: Pedro, você ainda não entendeu que o evangelho não é sobre força, não é sobre violência. Você não entendeu que não é sobre isso, Pedro. E aí ele negou Jesus 3 vezes, você conhece a história. Só que Jesus restaura, porque depois que ele ressuscitou, Jesus reencontra com Pedro. E aí Jesus ele dá a chance para Pedro, da mesma maneira como ele negou Jesus 3 vezes, reafirmar o seu amor por Jesus. E aí ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Está lá em João no capítulo 21, depois se você quiser ler, a gente não tem tempo aqui. Pedro, tu me amas? Ele disse: claro, Jesus, tu sabes que eu te amo. Uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sabe por que Pedro se entristece? Porque Jesus perguntou uma terceira vez, porque Pedro percebeu que Jesus estava revertendo em graça aquilo que ele fez. Ao negar Jesus 3 vezes, Jesus agora está dando a oportunidade para ele afirmar o amor dele por Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Aí ele se entristece, ele fala: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Só que o interessante, meus irmãos, é que quando Jesus ele diz assim: já que você me ama, eu quero prova. E a prova que ele pede de Pedro, a prova de amor que ele pede de Pedro é que ele diz: então, apacenta o meu rebanho. Pastorei as minhas ovelhas. Então, todas as vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Jesus Cristo, tu sabes que eu te amo. Pastoreia o meu rebanho, Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Então cuida, alimenta. Eu vou te dar ovelhas e eu quero que você cuide delas. A tua prova de amor por mim vai ser amar as minhas ovelhas profundamente. A tua prova de amor por mim vai ser cuidar e zelar do meu povo e da minha igreja. A tua prova de amor por mim vai ser alguém engajado e comprometido com a igreja de Jesus. Faça chuva, faça sol, em perseguição ou em tempos de bonança, não interessa. Tu me amas. Jesus, eu te amo, então cuida, apacenta, pastoreia o meu rebanho. É justamente este verbo que Pedro agora vai usar para animar e encorajar esses pastores. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A maior prova que um pastor tem para dar a Deus de amor ao Supremo Pastor é tratar as ovelhas de Jesus com muito cuidado. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus vai pedir conta, não tenha dúvidas, são dos pastores que não tratam as ovelhas de Jesus como ovelhas de Jesus. Se tem uma coisa, então você vê esse mundo evangélico, e você vê a igreja de Jesus sendo as ovelhas, o rebanho do Senhor Jesus Cristo, gente por quem o Senhor Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue, entregou a sua vida, vilipendiando essas ovelhas, abusando dessas ovelhas, ferindo gratuitamente essas ovelhas. Não tenha dúvidas, Jesus vai pedir contas. O Supremo Pastor vai um dia se manifestar. Então você também fica indignado como eu. Já não ligo mais a TV no sábado de manhã, quando tem esses shows da fé na TV, né? Eu já não ligo mais. Para não pecar. Mas outro dia, estava eu em casa sábado de manhã. Aí, enfim, estou lá andando na TV, parei para assistir um programa desses de sábado de manhã de pregadores. Isso já faz algum tempo. E aí o fulano vendendo Bíblia para pobre a R$900 a unidade.
Aí sabe quando vem aquela ira que consome, eu falo, não acredito que esse cara está indo na TV e está vendendo Bíblia para gente pobre. Graças a Deus eu consigo comprar uma Bíblia por R$900. Meu trabalho consegue me dar essa condição. Talvez alguns de vocês também conseguiriam. Mas é Bíblia sendo vendida para gente humilde. Gente que quer conhecer Jesus e o discurso é, você quer conhecer Jesus de verdade? Compra essa Bíblia aqui que eu comentei e eu assinei. Como se agora os pastores assinassem a revelação bíblica, né? R$900. Fica tranquilo. Jesus ele vai encontrar estes. O Supremo Pastor não vai deixar ileso aquele que vilipendia do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Pedro, você prova o teu amor por mim, pastoreando o meu rebanho. Então Pedro estica esta ordem aos presbíteros e dizem, vocês querem amar a Jesus, vocês querem demonstrar que vocês amam a Jesus? Amem profundamente o rebanho de Jesus. Pastoreiem, cuidem de cada uma das ovelhas que foram colocadas aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. E é interessante que essa continuação do verso vai falar um pouquinho agora de novo das motivações. Primeiro ele dá a ordem, pastoreiem. Mas tem um jeito de pastorear. Primeiro, existe uma voluntariedade. Como eu disse na semana passada, é vocação, né? Você não pode fazer obrigado, porque se for obrigado não vai dar certo. Se for obrigado vai dar ruim. Cuidem dele, não com este senso de pesar, de obrigação. Ah, droga, eu tenho que ir lá fazer. Tem um monte de coisa que a gente faz assim, né? Kaique não está aqui, eu posso falar. A gente tem o nosso sobrinho, né, que ele anda lá para a nossa casa, o Kaique vocês conhecem, o Kaique está aqui. Ele já passou, mas teve uma época que ele estava danado assim, de um jeito pesado. E quando o Kaique vem para ficar com a gente, ele sabe que a função dele é caminhar com a Benta. Ele tem que descer e caminhar com a Benta para a Benta fazer xixi e cocô. E aí, o Kaique, eu estava meio, sei lá, com a pá virada naquele dia. Aí ele chegou lá em casa, meio ogro, né? Aquela coisa de pré-adolescente, adolescente naqueles dias ruins. Aí, fica aí, Kaique. Ele, tá bom. Aí ele ficou lá no celular dele, jogando o joguinho dele, e de repente eu, lá da cozinha, dou um grito. Ô, Kaique, já desceu com a Benta? Não! Então pode descer, camarada. Falei assim mesmo para ele. Aí ele falou, eu vou porque você está mandando, mas no meu coração eu estou sentado no sofá. Isso é fazer por obrigação. Isso é fazer por obrigação. Deus não quer gente que pastoreia o rebanho dele nesses termos. Esse é aquele feeling de alguém que faz porque se eu pudesse eu ficava sentado no sofá. Não, você não serve. O pastor que não serve, não serve. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E meus irmãos daqui pegam, o negócio pega. Sabe por quê? Porque pastor, ele não somente passa nas mãos de um pastor os recursos do reino de Deus, então ele tem que ser muito zeloso da ganância que está dentro do seu coração. E hoje em dia você tem pastor que vai em podcast famoso para defender o uso de Rolex. Não sei se você já viu isso. Rapaz, isso daqui é ganância, gente. Ah, o pastor tem que usar Rolex. Oi? Será que ele não leu isso daqui? Não façam isso por ganância. Ou seja, vocês não podem achar que vocês vão servir para obter algum tipo de dividendo, quer seja ele espiritual ou material. Em outras palavras, vocês têm que se entregar ao rebanho de maneira absoluta. E vocês não podem ter essa expectativa de que porque vocês se entregaram de maneira absoluta, vocês têm que receber algum tipo de dividendo espiritual ou material, porque senão é barganha, meus irmãos. Me dá aqui que eu te dou ali. E ninguém vai barganhar com Deus. Ninguém deve barganhar com o povo de Deus. Ninguém deve barganhar com a vocação que foi recebida. Pedro está dizendo, pastores, vocês pastoreiam, não na expectativa de um dividendo, quer seja ele material, quer seja ele espiritual, quer seja batidinha nas costas.
pessoal que é mais antigo aqui na Urbana sabe. Eu meio que, não vou dizer proíbo, porque é uma palavra muito forte, mas o pessoal sabe que não tem que ficar batendo na costa, nem minha, nem de pastor nenhum depois de sermão. Ai, pastor, que bênção, que maravilha. Porque você não sabe como faz mal para um pastor ficar recebendo elogio porque pregou bem ou porque fez alguma coisa bem dentro da igreja. Vocês não devem pastorear achando que vocês vão receber algum dividendo de ordem espiritual ou material, porque isso é barganha. E com o povo de Deus, com o próprio Senhor e Supremo Pastor, não se barganha. Vocês têm que fazer pelo senso da vocação, pelo desejo profundo de servir, por uma voluntariedade do coração. Caso contrário, nem põe a mão no rebanho do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Aqui está outra grande tentação do pastor. E aqui eu prego contra mim, porque sou eu o mais acusado por este sermão. Depois de mim, os que vão ser presbíteros nessa igreja. E depois vocês. Porque, meus irmãos, acredite, de vez em quando o pastor, especialmente o pastor que está na posição que eu estou, que é o do pastor líder, que é aquele que teoricamente só responde agora para a instância máxima da igreja, que é a assembleia, né? Tem lá os pares que têm alguma chance, alguma capacidade, alguma liberdade para poder questionar, poder colocar o pastor em xeque, mas em última análise o pastor líder de uma comunidade, ele responde para a comunidade. Então a tentação, sabe qual que é? É confundir pastorado com domínio. É confundir o pastor com um CEO. É confundir o pastor com um general do quartel. É confundir o pastor com um capitão Nascimento. Pastor tem a prerrogativa da liderança. Pastor tem a prerrogativa do exercício de autoridade. Sim, isso está muito claro no Novo Testamento. Porque isso faz parte do ofício pastoral. Exercer alguma autoridade espiritual. Alguma autoridade, um nível de autoridade sobre as ovelhas do Senhor Jesus, sobre aqueles que estão debaixo do seu cuidado. É verdade, o Novo Testamento ensina isso. Mas isso é uma linha tênue, meus irmãos, porque todo pastor tem um coração caído. Todo pastor, não tem um que não lute com isso. De não confundir a sua própria vontade para o rebanho com a vontade de Jesus para o rebanho. De não confundir a sua visão para o rebanho com a visão de Jesus para o rebanho. De confundir as inclinações e os seus desejos particulares com as inclinações e os desejos particulares de Jesus. E, meus irmãos, essa é uma tentação lascada, de querer seduzir pela força as ovelhas que são de Jesus e que têm que ser profundamente apaixonadas por Jesus e não pelo pastor. E hoje a gente vive essa época de que pastor agora, ele já não tem mais rebanho, ele já não tem mais ovelhas, ele tem fã-clube, já viu isso? Pastor hoje em dia tem fã-clube. Pastor hoje em dia tem rede social com milhares de seguidores, e ele é pastor por causa disso. Pastor não tem que ter fã-clube, não. Pastor não tem que ter gente que fica lá abrindo um tapete vermelho para ele, não. Pastor tem que servir. Pastor tem que se doar. E tem que entender que ele não tem nenhuma liberdade dada pelo Evangelho, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para exercer um domínio desconfigurado sobre a igreja. Exercício de liderança é importante. Como a gente viu na semana passada, o presbítero preside, né? Mas ele precisa não ser um dominador. Ele precisa ser aquele que cuida, não domine. Olha só que interessante. Mas, olha só o adversativo. Em vez de dominar, você tem que ser exemplo. Olha só como eu leio o versículo de novo e pega esse adversativo. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos do rebanho. Como é que o pastor adquire e exerce
essa autoridade? A partir do exemplo. Por isso que é importante aquilo que a gente viu ontem, na semana passada. Aquelas qualificações morais, doutrinárias que o pastor precisa exercer. Porque é com base naquilo, porque ele é exemplo para o povo de Deus, é que aí ele vai poder exercer autoridade sobre o povo de Deus. Ele vai poder dizer, não é lá, é aqui. Não, vem cá, vem para cá. É melhor você pensar nesses termos. E em último lugar, você tem, recapitulando, a ordem pastorei. Você tem o modus operandi, esse ethos, e vocês têm que fazer de livre vontade, voluntariamente. Vocês têm que fazer não como dominadores, mas como exemplo. E em último lugar, tem uma recompensa especial para um pastor fiel. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E aqui, meus irmãos, eu passei anos lendo esse texto de maneira errada. Preciso confessar para vocês. Porque tem muito pastor, e eu até algum tempo atrás eu achava que era assim, tem muito pastor que acha que a recompensa de um bom exercício de ministério pastoral é que a igreja trate bem ele, né? Que a igreja cuide dele, já que a igreja... Porque, querendo ou não, tem ainda uma medida de instrução do Novo Testamento para com a igreja, que eles devem honrar, de fato, aqueles homens e pastores que são sérios na comunidade. Você sabe disso. Nós vimos isso na semana passada. Mas só que muitas vezes o pastor, ele quer ministrar na medida em que ele acha que a recompensa dele, quem vai lhe dar, é a igreja que ele pastoreia. A recompensa do seu bom ministério, do seu exercício fiel de ministério pastoral, a recompensa disso é a igreja responsável de devolver a ele. Não! O apóstolo Paulo, quando ele fala aos coríntios, ele diz, eu sou devedor a vocês. Porque todo pastor é devedor da comunidade. E sabe quem é que recompensa? É o Supremo Pastor. A recompensa de um pastor é o Supremo Pastor. A recompensa de um pastor, por mais imperfeito que ele seja, mas fiel, comprometido com a palavra, que não exerce um domínio abusivo, que não faz barganha com a comunidade, que serve de livre vontade por vocação. A recompensa deste pastor é o próprio pastor, o Supremo Pastor. Porque ele diz, quando se manifestar o Supremo Pastor. Jesus é a recompensa. O pastor maior é a recompensa do pastor menor. A validação do pastor maior é a recompensa do pastor menor. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Na mesma medida que a igreja, então, ela tem os olhos fitos em Jesus, os pastores das igrejas, eles também têm que ter os olhos fitos em Jesus. Porque é Jesus a recompensa de um ministério pastoral fiel. É o próprio Jesus a retribuição de um ministério pastoral zeloso e comprometido com a palavra. É Jesus, a comunhão com Ele, o abraço dEle, andar com Ele, estar perto dEle, que é a recompensa. Pedro experimentou isso. Porque Pedro, quando pisou na bola e negou Jesus, ele eventualmente deve ter pensado, acabou para mim. Acabou para mim. Só que interessante é que Jesus ele vai buscar o Pedro, né, ferido, pisou na bola, e vai tratar o coração do Pedro, ele vai falar, Pedro, tu me amas? Ele fala, Jesus, tu sabes que eu já pastoreio os meus rebanhos, o meu rebanho. Pedro, tu me amas, pastoreia o meu rebanho. Pedro, tu me amas, pastoreia o meu rebanho. E Pedro, qual que é a tua recompensa? A minha comunhão. De estar de volta ligado de novo a mim.
Jesus está recuperando Pedro não ao ministério. Jesus está recuperando Pedro à comunhão com Jesus. Jesus está recuperando Pedro não a um exercício pastoral. Jesus está recuperando Pedro para andar perto dele. Porque Jesus é a recompensa de Pedro. Jesus é o prêmio de Pedro. Jesus é aquilo que vai recompensar Pedro por ser fiel no pastoreio do rebanho. Seja fiel, Pedro. E a sua recompensa sou eu mesmo. Aí você deve estar pensando, puxa, pastor, que sermão bonito, né? Que você deveria ter pregado para uma conferência de pastores. Não, esse sermão tem que ser pregado para a igreja. Por quê? Porque talvez você não seja nem pastor ou pastora, né? Mas eu quero garantir a você que todos nós cuidamos de alguém. Todos nós temos alguém perto de nós que eventualmente a gente exerce esse cuidado. Talvez você não tenha nenhuma vocação para ser um pastor no sentido oficial, do oficialato, mas saiba que Jesus vai colocar perto de você gente para você cuidar, gente para você instruir, gente para você pastorear. E sabe quais são os termos do seu cuidado para com esses? É tudo isso que eu acabei de falar para você. Nada menos do que isso. E sabe qual que é a sua recompensa de cuidarmos uns dos outros? É Jesus. Eu sou a tua recompensa, Pedro. Eu sou a tua recompensa. O supremo pastor é o prêmio do pastor menor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela beleza do Evangelho. Obrigado pela maneira tão preciosa que Jesus vai para dentro do nosso coração e tratar a gente. Obrigado pela convocação que recebemos para cuidar uns dos outros. Obrigado pela convocação aos presbíteros para cuidar do rebanho de Jesus. E Pai, na medida em que a gente experimenta a tua graça, na medida que a gente experimenta o soprar do teu Espírito, a presença do Supremo Pastor entre nós. Pai, faz uma ressonância magnética do nosso coração, da nossa alma. Invade a nossa alma e esquadrinha as nossas intenções. Trata o nosso coração. Porque, Pai, nós precisamos desesperadamente de Jesus. O nosso coração arde pela manifestação do Supremo Pastor. Ele é o nosso prêmio de glória. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa bendita esperança. Por isso, Pai, o que tem dentro de nós é que a Tua vontade seja feita em nós, o Teu Espírito nos use apesar de nós, nos cure, invada a nossa vida, porque precisamos desesperadamente do abraço de Jesus, do cuidado de Jesus, o Supremo Pastor. Obrigado, porque no final das contas é sobre o Supremo Pastor. Ele é a nossa recompensa. Ele é aquilo que a gente recebe depois de percorrer com fidelidade o caminho da fé. Obrigado, porque no final das contas é ir correr para os braços de Jesus. Então nos visita hoje, Pai, e nos abençoa. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.